937305 e Luck.bet. Emoção é o nosso jogo. Nove horas e 8 minutos, estamos de volta aqui na CBN Cuiabá, amanhã de quinta-feira, dia 26 de outubro de 2023, agradecendo sempre a sintonia de todos que nos acompanham aqui na CBN Cuiabá. Júlio César já passou aqui, deixou o bom dia dele, para Pedro Damasceno, para Pedro Panoc e para toda a galera por aqui. Bom dia, CBN Cuiabá, Dona Camila, Pedro Panoc e bom dia também para a nação palmeirense. No momento do esporte, é nóis. Me segure, a mensagem do Carlos Palmeirense por aqui. O Pedro Lima já mandou avisar que hoje não vai falar de Palmeiras e nem de outro resultado da rodada, Pedro Panoc. Vai falar, segundo ele, só de Cuiabá. Mas o placar foi magrinho, 1-0, não tem muita coisa pra falar assim. Vamos fazer aquele apanhado, análise, melhores momentos, o que deu de errado. O Antônio pistola com a arbitragem, falou que foi culpa da arbitragem a derrota, mas vamos ter que dar uma passada pelos outros resultados, não é não? Acho justo. Você que tá no comando, me ajuda. Vamos já deixar combinado aqui antes do Pedro Lima chegar. Se ele se recusar a falar, falamos nós. Pode ser? Vamos falar nesse... Aliás, ontem nós tivemos noite de goleadas aí, né? Muitos inclusive, gols, o time né? do nosso querido Júlio César. Perdeu o Júlio César? Perdeu, né? Perdeu. Ih, normal, né, Júlio César? Você tá perdendo... tá perdendo muito, mas vamos deixar para falar já com o Pedro Lima. Deixa eu ver quem é que tá mais por aqui pra gente mandar um abraço. José tá aqui na nossa sintonia. Pedro Paulo, xará dos nossos Pedros, tá aqui mandando um convite. Hoje, 26 de outubro, quinta-feira, é dia de feira. Traga a sua família, é a mensagem dele por aqui. E venha se divertir. Se dividir não, gente, pelo amor de Deus. Venha se divertir na Rua 48. É pracinha, dia de feira, aqui no Boa Esperança. Ele tá mandando convite a toda a comunidade do Boa Esperança e região. Nova opção gastronômica aqui na praça, que é conhecida como Praça da Paz ou a Feira do Boa. Tem até música, menino, ó, pratos típicos, artesanatos, espaço infantil, shows musicais. Fica o convite aí do Pedro Paulo aqui para nossa audiência. Quem é que tá aqui? Manuel Carlos, nosso artista, tá mandando só uma figurinha do Palmeiras. Hoje eu vou deixar você mandar 5 figurinhas. E o Adriano tá perguntando se a gente tá fazendo a transmissão por shorts hoje. No YouTube tá com uma instabilidade por ali, Adriano. Mas aliás, Ângelo Fabrício, você falou, tá transmitindo por shorts hoje. Shorts no YouTube, pra quem não conhece, são aqueles videozinhos curtos. Tá instável, mas seguimos. Siga aqui conosco, Ângelo. Corre lá pro rádio que já vamos estar solucionando. Vamos solucionar, aliás. Vamos não existe, né? Vamos solucionar esse impasse aí com a internet. 9 horas e 11 minutos. Alguma orientação pro trânsito, Pedro Panoc? Tem mais ouvinte conversando contigo? O que é que você manda pra gente? Trânsito tranquilo nesse momento, Camila. Tanto Cuiabá quanto em Várzea Grande. Claro, Várzea Grande ainda Avenida da FEB, mas apenas moderado em razão das obras por lá. Também João Ponce de Arruda. Muito bem, 9 horas e 11 minutos. Vamos retomar o nosso giro de informação por aqui. Qual a orientação nesse momento? O nosso shorts. Jornal da CBN Cuiabá. 9 horas e 12 minutos já por aqui. A gente segue com o nosso giro de informação, detalhes que você confere não só aqui na nossa edição da CBN Cuiabá, mas também no nosso site, cbncuiabá.com.br. Para trazer mais um destaque aqui nessa manhã, o desembargador Luiz Ferreira da Silva, do Tribunal de Justiça aqui de Mato Grosso, determinou a soltura do ex-secretário de Saúde aqui de Cuiabá, Célio Rodrigues,
mediante o uso de tornozeleira eletrônica. O Célio foi preso no último dia 19, como nós destacamos aqui na nossa edição, durante a Operação Cartão Postal. Operação essa que apura uma suposta organização criminosa que teria se instalado desde junho do ano passado na gestão da saúde lá do município de Sinop, que fica aí a mais de 500 quilômetros aqui da capital. Esses contratos investigados nessa operação somam mais de 87 milhões de reais, além da tornozeleira eletrônica. O magistrado desembargador também impôs algumas outras medidas cautelares. O ex-secretário Célio está proibido, por exemplo, de manter contato com outros investigados nessa operação e também não pode acessar as dependências do prédio ali da saúde de Sinop. Pedro Panoc tem mais detalhes. Isso, Camila, no habeas corpus, a defesa de Célio alegou, entre outras coisas, que o advogado Hugo Castilho, que é considerado um dos líderes do esquema, já foi solto. A tese foi acolhida pelo desembargador, que enfatizou que não há qualquer razão para que os demais investigados com igual ou menor participação na associação criminosa sejam tratados com maior rigor. Essa foi a terceira vez que Célio Rodrigues foi preso por suspeitas de esquemas envolvendo a saúde. A primeira prisão aconteceu em outubro de 2021, na Operação Curare. Já a segunda aconteceu em fevereiro deste ano, na Operação Hipnos. As duas ações policiais apuraram suspeita de desvio de dinheiro público na empresa cuiabana de saúde pública, na época em que ele foi diretor-geral. Muito bem, ainda trazendo detalhes dessa operação, no caso lá de Sinop, além do Célio e do Hugo Castilho, a Polícia Civil cumpriu também mandado de prisão contra Jefferson Geraldo Teixeira, Roberta Rodrigues Lopes, Elisângela Bruna da Silva e João Bosco da Silva. Apenas o João Bosco segue preso em razão desta operação. Na ação também, na Operação Cartão Postal, foi cumprido ainda um mandado de monitoramento eletrônico, 32 mandados de busca e apreensão domiciliar e pessoal, 2 ordens de suspensão de exercício de função pública, pessoas que ocupavam ali alguns cargos no município que precisaram ser afastados de suas atividades, um outro de suspensão parcial de exercício da função pública, bem como a suspensão de exercício de atividade de natureza econômica de 6 empresas essas que tinham contratos ali com o município e que, em razão dessa operação, esses contratos estão suspensos. Foi determinado também o bloqueio de valores das contas bancárias de 34 pessoas físicas e jurídicas, sequestro de bens de 21 alvos e também sequestro de bens imóveis de outros 8 alvos, tudo isso com a intenção de recompor os cofres públicos, prejuízo aí ainda sendo levantado, ao longo das investigações, mas os contratos investigados somam mais de 87 milhões de reais, não necessariamente que esse tenha sido o valor do dano, mas o bloqueio foi feito até esse valor, até que tudo seja apurado. As investigações seguem em andamento e agora o Tribunal de Justiça determinando a soltura do ex-secretário Célio Rodrigues, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, além de algumas outras medidas cautelares. Informação completa você também acompanha no site cbncuiabá.com.br. São 9h16, você acompanhando o Jornal da CBN Cuiabá no YouTube, no nosso canal, também no Facebook e ainda no nosso site cbncuiabá.com.br, nosso áudio lá disponível para você. A Defensoria Pública de Mato Grosso pediu a absolvição do ex-PM Almi Monteiro dos Reis, de 49 anos, que matou a advogada Cristiane Castrilon, de 48 anos, em agosto deste ano. A defesa alega o diagnóstico de esquizofrenia. O laudo de sanidade mental é de 2016 e já teria sido usado pelo ex-PM como defesa em outros processos. Como já noticiamos aqui na CBN, Cristiane foi estuprada, espancada e asfixiada até a morte na madrugada de 13 de agosto. Almi foi preso em flagrante, acusado de ter cometido os crimes. O caso tramita na 12ª Vara Criminal de Cuiabá, após o juiz Vladimir Perry acatar a denúncia do Ministério Público Estadual. Camila tem mais detalhes. Exato, Panoc. Ainda sobre esse assunto, foi feito esse pedido por parte da Defensoria Pública do Estado e aí o Ministério Público Estadual se manifestou contra esse pedido de absolvição sumária
do ex-militar. Segundo uma publicação ali do site Media News, o promotor de justiça Jorge Paulo Damante Pereira chegou a classificar esse pedido da Defensoria como descabido. Segundo o promotor, ficou demonstrado que o réu, o ex-policial militar, não possui nenhuma doença que o impeça de ter discernimento do que é certo e do que é errado. Ele, inclusive, trouxe alguns pontos ali nos quais ele cita que foi tudo muito bem planejado, né? Inclusive, a situação que ele dissimulou ali após a morte, né? Ele que abandonou, a gente lembra por aqui, o corpo da Cristiane no Parque das Águas, inclusive deixou o corpo da vítima ali encostado ao banco, junto com óculos de sol, para simular ali como se tivesse uma pessoa dentro do carro, não, né? Uma pessoa em situação normal ali, não uma pessoa que já tinha sido assassinada por ele. Então, todos esses pontos foram elencados ali pelo promotor, segundo ele, um crime muito bem elaborado, e ele classificando também como descabido esse pedido da Defensoria. O promotor afirmou que, apesar de a doença carecer de uma atenção médica psiquiátrica, de maneira alguma isso leva alguém a cometer o que ele classifica como uma atrocidade, um crime muito chocante, de fato, que aconteceu aqui na capital. Também, conforme o Ministério Público, foi realizado no mês de agosto um laudo ali, um relatório de assistência social, e esse laudo apontou que pelo menos até o dia 25 de julho de 2023 não foi observado nenhum sintoma de delírios persecutórios, seja qualquer tipo de quadro psicótico ou prejuízo cognitivo, tampouco alucinações auditivas e visuais em relação ao réu. Portanto, um relatório que também foi anexado aí, foi citado, perdão, pelo Ministério Público, que se mostra aí contra esse pedido feito pela Defensoria Pública. Promotor Paulo Damante classificando o pedido como descabido. Ele também pontuou e classificou aí esse crime praticado pelo ex-policial militar como uma atrocidade. A gente vai seguir acompanhando também esse caso, crime que aconteceu em agosto aqui na capital. O Almir, que acabou preso em flagrante. Agora nós temos tempo parcialmente nublado, mas a temperatura na casa dos 31 graus. A gente segue com o nosso giro de informação. Mano Menezes, desculpa, Vanac, fala do clima ontem, inclusive, ele brincava, você falou do clima aí, agora eu lembrei, só fazendo uma pausa rápida aqui pro esporte. Sim. Ele engoliu o rádio também ontem, antes do jogo começar, antes de a bola rolar, e ele falou, gente, já estamos com uma pitada de sorte. Antes mesmo do jogo começar, parece que o Mano tava prevendo ali que teria a sua primeira vitória à frente do Corinthians nessa volta, né, nessa passagem. Ele falou, ontem nós chegamos aqui à capital com os termômetros marcando 40 graus no momento que a gente desembarcou aqui em Cuiabá. Hoje já estava 30 mais cedo, e a previsão ali para o momento do jogo era de algo em torno de 28 graus, 29 graus, e de fato isso se concretizou. E aí ele falou isso, já estamos com um pinguinho de sorte. E aí no final, uma bela jogada lá do Gil, né, que é um zagueiro, mas é um zagueiro decisivo ali também no ataque. Gil ou foi Romero? Oi? Não, o Gil deu a assistência. O gol foi do Romero. Mas o Gil se mostrando decisivo também no ataque. Ele que ontem entrou no top 15 de jogadores que mais vezes vestiram a camisa do Corinthians. Do atual elenco também integram esse ranking seleto aí o goleiro Cássio, e o Fagner também tá nessa lista. É isso, era só uma pausa, desculpa interromper, Panoc, mas eu lembrei dessa declaração do Mano, que teve sorte, né? É gaúcho, né, o Mano, tá acostumado ali com temperaturas mais tranquilas, na região sul do estado, em São Paulo também, onde tá comandando aí o Corinthians, e aí o tempo também ajudou o Corinthians ontem. Verdade. Quente foi só a atmosfera da torcida. 9 horas e 21 minutos. Desculpa, Panoc, interrompê-lo, mas siga aí com as nossas informações e os nossos destaques. Exato, Camilo. Nosso destaque agora vai para uma situação ainda na área de segurança, porque a delegacia da Polícia Civil de Alto Taquari cumpriu 4 mandados judiciais contra suspeitos de integrar uma associação criminosa especializada em furtos de grãos ali na região. As ordens judiciais, sendo uma de prisão e 3 de buscas e apreensões, foram expedidas pela Vara Única da Comarca de Alto Taquari e cumpridas no município. A ação integra a Operação Grãos de Ouro. Além da prisão e das buscas, Camilo ouvinte CBN, foi determinado ainda o sequestro dos bens móveis e imóveis dos indiciados e de valores existentes nas contas bancárias identificadas durante as investigações como suspeitas de serem utilizadas pela associação criminosa. Camila tem mais detalhes dessa ação.
Exato. De acordo com as investigações, os autores são funcionários de uma fazenda, eles que montaram esse esquema criminoso para permitir e possibilitar o desvio de grãos dessa propriedade. Participavam, segundo a Polícia Civil, desse esquema o gerente, o profissional que era responsável pela balança e também um motorista, cada um ali com seu papel designado para atuar com o desvio com desvio e furto, aliás, de grãos dessa propriedade. Também apontado pelas investigações, esses três profissionais eles passaram a ostentar uma condição de vida incompatível com os seus ganhos financeiros pessoais, começaram a adquirir bens imóveis, estabelecimentos comerciais ali na região, e aí tudo isso levantou suspeita das autoridades, que se aprofundaram nas investigações até que esse esquema fosse descoberto e desarticulado. É aquela tal história, né, Panoc? Tem uma renda X, mas aí começa a aparecer com carrão, com propriedade comprando, estabelecimento comercial. A polícia falou, né, a conta não tá batendo. E aí foram fazer o levantamento, acabaram descobrindo esse esquema de desvio de grãos da fazenda na qual eles trabalhavam. Os envolvidos também vão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e tiveram também os sigilos bancários afastados. Detalhes aí dessa operação da delegacia da Polícia Civil de Alto Taquari, cumprindo aí mandados judiciais contra esses suspeitos de integrarem associação criminosa especializada em furtos de grãos ali na região de Alto Taquari. Ontem nós chegamos a falar desse caso que a gente vai trazer agora, porque tem 2 investigados por golpe do gado, são presos aqui em Cuiabá. Outras 2 pessoas, portanto, investigadas na participação em crimes de fraude eletrônica em negociações agropecuárias e alvos da operação Fake Farm, tiveram mandados de prisão cumpridos pela Polícia Civil ontem, dia 25. Eles se apresentaram na Delegacia Especializada de Estelionato e outras fraudes aqui de Cuiabá. Com a prisão dos investigados, a operação totaliza 39 pessoas presas, sendo 38 por mandados de prisão e uma por flagrante. Como a gente já destacou, inclusive aqui na CBN, a Operação Fake Farmer foi deflagrada na última terça-feira pelas polícias civis aqui de Mato Grosso e também de Goiás, justamente para combater uma associação criminosa envolvida em fraude eletrônica em negociações agropecuárias. Como a gente já destacou aqui ao longo dos últimos dias, essa investigação foi conduzida pela Polícia Civil de Goiás e tem como alvo essa associação criminosa que se instalou aqui em Mato Grosso, também atuando de maneira especializada por meio do golpe do falso intermediador de vendas em transações que envolvem compra e venda de gado. Os golpes, inclusive, envolvem valores elevados e aí para aplicar esses golpes também, além de todas aquelas artimanhas, né, que a gente já falou aqui algumas vezes, que os criminosos utilizam, esses criminosos, nesse caso, eles exploram também uma outra situação, né? Às vezes, principalmente nos locais onde esses crimes são praticados, ali zona rural, eles exploram essa questão da precariedade do sinal da internet, onde parte dessas negociações é desenvolvida, e isso aí, além de toda aquela engenharia que eles utilizam, essa questão da internet muitas vezes pode auxiliar, né? Algum tipo de golpe ali, confere depois, eu já fiz Exato. aqui, né? Faz uma simulação falsa ali, mas deve ser um problema de internet, daqui a pouquinho vai chegar esse valor para você, enfim. Toda essa engenharia aí eles conseguem enganar os virtuais compradores e também vendedores, e aí um esquema criminoso também desbaratado pela Polícia Civil de Goiás, mas que os criminosos agiam aqui em Mato Grosso. A gente falou sobre essas prisões, né? 39 agora no total, com essas 2 pessoas, como o Panoc falou, que se apresentaram na Delegacia Especializada de Estelionato e outras fraudes aqui na capital. A gente segue acompanhando também, né, o desenrolar dessa operação, os desdobramentos e, claro, assim que tivermos um novo balanço a respeito dos números dessa operação, a gente vai compartilhando também aqui na CBN Cuiabá. Inclusive tem alguns dados ainda, né, porque além dos mandados de prisão e de busca e apreensão, essa operação deu cumprimento ao sequestro judicial de 1,1 milhão de reais e o bloqueio de mais de 830 contas bancárias ligadas aos investigados. O setor agropecuário responde por grande parte da economia da região centro-oeste. Em razão disso, as investigações desta modalidade de crime têm sido intensificadas.
Muito bem, 9 horas e 27 minutos. Daqui a pouquinho tem Repórter CBN, os principais destaques do país, mas dá tempo de trazer mais informação por aqui. Um criminoso morreu em um confronto com a Polícia Militar na madrugada de ontem, na BR-364, ali nas proximidades do município de Santo Antônio do Levergé. Temos ali informações que Thaís Assunção compartilhou conosco no site da CBN Cuiabá, inclusive dados do registro do boletim de ocorrência que apontam que policiais do BOPE e também da Força Tática foram até o local para apurar uma suspeita de tráfico de drogas. O crime estaria sendo praticado por um membro do Comando Vermelho, segundo informações da Polícia Civil e da Polícia Militar, ele que estava em um veículo Jeep Compass branco. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, houve uma tentativa de abordagem ao veículo, mas esse suspeito teria desobedecido às ordens de parada, teria atirado contra os policiais militares que acabaram revidando, atingindo esse criminoso. Uma equipe médica da Rota Oeste, que administra o trecho, foi acionada e constatou a morte ao chegar ali no local. Com o suspeito, os policiais apreenderam uma pistola e 8 barras de substância análoga à maconha. O caso será investigado. Muito bem, 9 horas e 28 minutos. Dá tempo para mais um registro por aqui, Pedro Paroc? Tem ali informação também que Thaís Assunção compartilha conosco no site cbncuiabá.com.br. Você, inclusive, pode entrar por lá para acompanhar a foto. Equipes da Polícia Civil de Mato Grosso e de Pernambuco apreenderam mais de 3.500 munições para fuzil. Todo esse material estava em uma residência aqui em Várzea Grande. A apreensão que foi realizada ontem durante cumprimento de uma ordem judicial no âmbito da Operação Efeito Helicóptero. Nessa ação de ontem, uma mulher de 36 anos foi presa em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma ou munição de uso restrito. Lá em Várzea Grande, a ação contou com o apoio de equipes da Gerência de Combate ao Crime Organizado e também do DENARC de Pernambuco, coordenadas pelo delegado Paulo Bicalho. A apreensão foi feita em uma residência, mais precisamente ali no bairro Coab Canelas. Essas munições de fuzil estavam acondicionadas em uma mala de viagem dentro do quarto do casal que morava ali na residência. A moradora foi presa sem direito à fiança, foi encaminhada também para audiência de custódia. Essa operação foi deflagrada lá pela Polícia de Pernambuco e contou com a participação das polícias civis de mais de 3 estados brasileiros, incluindo aqui a Polícia Civil de Mato Grosso, cumprimento de 66 mandados de prisão, 84 de busca e apreensão domiciliar, além de outras medidas como sequestro de veículos e imóveis, bloqueio judicial de ativos financeiros e também criptoativos, além da revogação de registro ou porte de arma de fogo. Os mandados foram expedidos pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Recife. No site CBN Cuiabá tem todos os detalhes dessa apreensão e também dessa investigação que foi iniciada em outubro do ano passado, até que foi se deflagrada essa operação ao longo do dia de ontem, Operação Efeito Helicóptero. Agora sim, 9 horas e 30 minutos, é pausa, Pedro. Então vamos fazer uma pausa, acompanhar as notícias da rede e já estamos de volta. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Vanguard. Repense sua forma de morar. 6521937305. E Luck.bet. Emoção é o nosso jogo. Comece sua noite bem informado, ouvindo um resumo de tudo o que aconteceu e do que será destaque nos jornais do dia seguinte. CBN Noite Total. Sua dose certa de informação nas noites da CBN. Sempre de segunda a sábado. Apresentação: Tânia Morales. Repórter CBN. Oferecimento Reserva dos IPs com domínio horizontal. Conheça no Estação Cuiabá. Quinta-feira, 26 de outubro de 2023. O indicador do IBGE, considerado uma prévia da inflação oficial, subiu 0,21% em outubro. O resultado representa desaceleração de 0,14 ponto percentual em relação a setembro. Apesar disso, o número veio acima das projeções do mercado.
Neste mês, 7 dos 9 grupos pesquisados apresentaram variação positiva. Pela segunda vez consecutiva, a maior alta partiu dos transportes. O movimento foi influenciado pela disparada dos preços das passagens aéreas. No ano, o IPCA 15 acumula elevação de 3,96%. A Polícia Civil apura se milicianos ofereceram R$ 500 por ônibus incendiado na zona oeste do Rio de Janeiro na segunda-feira. Na ocasião, 35 veículos e um trem foram queimados. Os atos aconteceram depois da morte de um miliciano. Segundo o portal G1, a ação tinha de ser filmada para que a quantia fosse paga. 13 suspeitos foram presos e 6 soltos por falta de provas. Enquanto isso, o Ministério Público tenta impedir a volta do chefe do tráfico da Rocinha, Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157. O criminoso está num presídio federal em Rondônia. O Senado aprovou o projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento até 2027. A medida vale para os 17 setores da economia que mais empregam no país. Na quarta-feira, os parlamentares fizeram ajustes na proposta aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos da Casa. O texto substitui a contribuição previdenciária de 20% das empresas por alíquotas que variam de 1% a 4,5% sobre a receita bruta. 9 milhões de pessoas serão impactadas pelas mudanças. O projeto segue agora para a sanção presidencial. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,25%, com 113.113 pontos. O dólar comercial está em leve queda de 0,08%, negociado a R$ 4,997. O euro vale R$ 5,271, baixa de 0,25%. No horário de Brasília, 10h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Em Brasília, informações com Isa Staciarini. Isa. Fernando, olha, o presidente Lula participa agora de manhã de uma videoconferência com familiares de brasileiros e também de Israel que estão desaparecidos e sendo feitos de reféns na guerra entre o grupo terrorista Hamas e o Israel. Lembrando que o presidente tem insistido na defesa de um cessar-fogo, também na liberação de reféns e por isso tem conversado com várias partes do conflito com essa preocupação humanitária. Até por isso, o café da manhã que Lula faria com jornalistas na manhã de hoje acabou adiado para amanhã de manhã. A CBN apurou que o Brasil tenta costurar uma nova resolução depois que as resoluções dos Estados Unidos e da Rússia foram vetadas ontem no Conselho de Segurança da ONU. Como o Brasil assume a presidência do Conselho de Segurança da ONU até o dia 31 de outubro, a expectativa é reunir trechos que foram de consenso entre o Brasil e outros países para construir uma proposta para ser votada ainda no Conselho de Segurança da ONU até o fim deste mês de outubro. Fernando. Obrigado, Isa. Agora 10h35. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviços e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada. Todos os dias, das 11 da noite às 4 da manhã. Apresentação, Paulo Galvão. Atenção, Cuiabá e Várzea Grande! Chegaram as ofertas abraçadoras Volkswagen! Aproveite a melhor queima de ofertas e garanta o SUV T-Cross e o novo Polo Tracker a partir de R$ 83.990 à vista ou com a primeira parcela para janeiro. Entrada em até 18 vezes no cartão. Parcelas a partir de R$ 790 com a melhor avaliação do seu usado aqui na 35 em Cuiabá e Ariel em Várzea Grande. Aqueça o seu sonho de ter um Volkswagen 0 km. No trânsito, escolha a vida. Volkswagen. Quer diminuir os gastos da sua empresa e aumentar a competitividade? Se a sua empresa paga a partir de R$ 9.000 por mês na conta de luz, entre para o Mercado Livre de Energia com a Engie e economize até 40%.
Faça uma simulação em engie.com.br/Mercado Livre. A sua empresa também pode economizar com a líder em energia renovável no Brasil. Engie, sua parceira no mercado livre de energia. Com o Banco BS2, sua empresa tem crédito rápido, conta internacional multimoedas, Pix grátis e muito mais. Acesse bancobs2.com.br. BS2, o banco digital da sua empresa. Faz tempo que você não se surpreende com um lançamento imobiliário. Então venha conhecer o Reserva dos IPs, um projeto surpreendente, com lazer completo e muita natureza, no melhor ponto da Estrada da Guia. Reserva dos IPs, estande de vendas no Shopping Estação Cuiabá. Acesse reservadosipscondomínio.com.br. Realização GT Urbanismo e Empreendimentos Santa Laura. Rapaz, eu rodei essa cidade atrás de um mecânico bom. Opa, precisando tô aí, pode contar comigo. Você trabalhava onde antes que eu não te achei? Então, cara, eu tava cumprindo pena na prisão, mas agora tô livre. O que foi? Quando uma pessoa que cumpriu pena ganha liberdade, significa que ela já pagou pelo seu erro. O preconceito aprisiona novamente essa pessoa e a impede de recomeçar. Oferecer emprego para quem deixou o sistema prisional é ajudar a sociedade a ter mais trabalhadores e a diminuir a criminalidade. Por isso, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com o apoio da Assembleia Legislativa, lançou o Selo Daqui pra Frente, que destaca empresas cidadãs que empregam egressos do sistema penitenciário. Quem busca uma nova vida agarra uma segunda chance como se fosse a última. Uma iniciativa Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Apoio Assembleia Legislativa. CBN Primeiras Notícias. Acorde para o mundo com a CBN. Trânsito, tempo e temperatura, esporte e os destaques dos jornais de todo o país. De segunda a sexta, no início das manhãs da CBN. Apresentação: Frederico Goulart. Mirval Pereira fala de política, Miriam Leitão de economia, Jorge Luque de vinhos. CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. De segunda a sexta, na CBN. Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg. Um noticiário para você pensar bem antes, durante e depois de ouvir. Seu final de tarde com muita informação, leveza e bom humor. Rodrigo Bocardi e Carolina Moran analisam as notícias mais quentes do dia. Ponto Final CBN. Um programa descontraídamente sério. De segunda a sexta, a partir das 4 da tarde. CYC 910, 95,9 MHz. Rádio CBN Cuiabá, Mato Grosso. A rádio que toca a notícia. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Vanguard. Repense sua forma de morar. 6521937305. E Luck.bet. Emoção é o nosso jogo.
9h42, quinta-feira, 26 de outubro de 2023. Você tá desligado ainda. Testa aí. Teste 2. Testou. Agora sim, agora você tá no ar. Vamos direto então pro momento do esporte. Pedro Damasceno hoje tá no comando da nave. Não chega. Chegou. Já chegou, pai. Momento chega no do esporte. Oferecimento Luck.bet. Emoção é o nosso jogo. Com Pedro Lima. Bom dia, Pedro Lima. 9h43, tá no ar. Momento do esporte com essa sim foi uma quarta-feira boleira e de muitos gols. Aqui na Arena Pantanal ficamos devendo um pouquinho? Ficamos. Mas Campeonato Brasileiro de muitos gols na rodada de ontem à noite. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Camila, Panoc, Damasceno. Porteira estava aberta ontem, né, Camila? Só na arena que foi econômica. Mas muitos gols aí na rodada. O São Paulo é um time diplomático, né? Um time gente boa, né? Falou assim, meu rival tá em crise. Dá uma forcinha pra eles lá, pro Abel parar de chorar, pra Leila parar de ficar nervosa, pro torcedor aliviar e pra dar um pouquinho mais de graça ali na disputa do G4, né, da Libertadores, né, da vaga na Libertadores. Até porque ano que vem, se Libertadores sem Flamengo, sem Palmeiras, não tem graça, né, gente? Libertadores essa final já com quem? Tá bem sem graça. Vai ter Libertadores, vai ter quem, né? Por enquanto, São Paulo, Bragantino, né? São Paulo, né? Atlético Campeão Paranaense. Não chega, gente. Não chega? Você vai assistir Libertadores, aí você vai... Bragantino. Respeita. Aí, Atlético Paranaense, beleza, ainda chega, mas não ganha, né? Só chega. São Paulo, beleza, merece respeito, mas São Paulo também faz tempo que é o bom vizinho, né? Vê que tá uma crise lá, ele vai lá, então, não, quer um café? Quer um chazinho? Potinho de açúcar emprestado? O que sobrou do almoço aqui, uma tortinha salgada. É o São Paulo. É o São Paulo. Mas, né, vamos falar de Champions League hoje? Não, né? Não. Vamos falar que o Cuiabá ressuscitou o Corinthians, gente. O Cuiabá ontem decepcionou dentro da Arena Pantanal, arena lotada. Foi um bom vizinho ontem pro Corinthians. Foi um bom anfitrião, Panoc, né? Perdeu pra ele mesmo, na minha opinião. O Cuiabá perdeu pra si mesmo ontem a partida dentro da Arena Pantanal. Não teve ali o feeling pra poder abrir o placar, pra poder se impor, né, diante do resultado, não do jogo. O Cuiabá jogou até bem, mas diante do resultado e a camisa do Corinthians pesou, né, o que não vinha pesando já há 4 rodadas, né? O Corinthians estava 4 jogos sem vencer e o Cuiabá 4 jogos sem perder. Agora mudou. O Corinthians ganhou, respirou, teve um alívio ali em relação à proximidade do Z4. Hoje vai ligar o secador, o Mundial, né? Contra o Vasco e contra o Santos, para ver se não corre mais risco de rebaixamento. Já o Cuiabá tá legal. O Cuiabá tá legal na tabela. Só precisa agora reajustar, né, o time para poder enfrentar o líder da competição, o Botafogo, que teve uma trégua, né? O Botafogo. Bragantino e Flamengo perderam na última rodada.
Muito bem, já fez um resumo por aí, Pedro Lima, mas a gente quer saber detalhes, né, de cada um desses jogos. A nossa audiência já tá por aqui, Raquel Abraão já passou, deixou mensagem dela de bom dia. Deixa eu ver quem é que mais tá por aqui. Marco Antônio tá compartilhando também ali alguns vídeos de briga. Tivemos aí muitas brigas ontem na Arena Pantanal, reclamação pra todo lado. Nelson Lopes, hoje não quero graça. Menino, nem o Bom Dia São Paulino ele mandou por aqui. Já, Nelson Lopes, eu vou falar dessa goleada. Adriano também tá falando que a culpa da derrota foi dos analistas do GE que apostaram no Cuiabá. Tem muita gente aqui na nossa sintonia. Seu Tibúrcio também, dizendo que mandou recado pra gente ontem na transmissão. O resto da mensagem eu vou contar pra vocês só aqui nos bastidores, porque seu Tibúrcio é uma figura. Mas diga, Pedro Lima, começa aí a fazer a análise desse jogo. Você já disse, né? O Cuiabá, na sua visão, perdeu pra ele próprio. Mas por quê? O que explica aí essa derrota? Eu acho que assim, né? Ontem eu tive a oportunidade de poder acompanhar a entrevista coletiva do Antônio Oliveira depois do jogo. E o Antônio tava pistola, hein? Chegou embaçado lá na sala, né, de entrevista, principalmente com a arbitragem, né? Falou muito mal da arbitragem, disse que esse árbitro já apitou alguns jogos do Cuiabá, chamou a arbitragem de medrosa. André Luiz Policarpo Bento. Chamou a arbitragem de medrosa, e acredita que teve interferência na partida. No meu ponto de vista, o Cuiabá fez um bom jogo, né? Dentro ali do equilíbrio, dentro ali da proposta do Corinthians dentro de campo também, que foi um time bem resguardado, né? Um time que tentou explorar apenas os contra-ataques, não se impôs para cima do Cuiabá aqui na Arena Pantanal, até porque não tem, né, imposto o Corinthians na Série A do Campeonato Brasileiro. E o Cuiabá fez um jogo razoável no primeiro tempo e bom no segundo tempo. Mas é o detalhe, né? O Corinthians e Cuiabá tinham enfrentado 5 vezes, o Corinthians ganhou 3, o Cuiabá ganhou 1 e um outro empate. E todos os jogos bem equilibrados, só teve um 2-0 para o Corinthians, o resto foram jogos de 1 gol de diferença ou o empate que teve. Mas aí eu vejo que o Cuiabá perdeu para ele mesmo, por quê? O gol foi culpa do árbitro? Foi o árbitro que fez o gol? Não foi. Não foi falta. Eu vi falta. Né? A disputa do Alain Imperior com o Yuri Alberto foi normal. O Alain errou a passada na hora de fazer o corte. Ele fez o corte, errou a passada, deu uma derrapada e depois chegou atrasado para tentar retomar a bola. Cometeu a falta. Mas nem encostou, mas ia encostar. Se o Yuri não pula, ele ia encostar. E ele tirou ali uma vantagem do adversário. Isso é falta. Quem que falhou na falta? Foi o árbitro? Talvez. Foi o VAR? Né? Vocês acompanharam lá a linha do VAR. Acharam um pé invisível ali do Cuiabá que deu a condição? Acharam, beleza, eu não vou, né? Não vou questionar isso. O VAR não foi o árbitro, foi o árbitro de vídeo que cravou o gol. Né? O árbitro esperou, fez o papel dele. Vê aí se foi ou não. Né? Vê aí. Ele nem foi lá olhar, né, na tela, né? Quem decidiu foi o VAR através das linhas traçadas. Então tá, vamos lá. Foi gol, né? E quem que falhou no gol? O posicionamento da equipe. Quem tava marcando o Gil era o Ronald. E não pode um jogador de 1,75 m marcar um jogador de 1,90 m. Que é a arma mais forte do Corinthians, não sei há quanto tempo, já há muito tempo, desde quando tinha o Jô, né? O Jô e agora o Gil. É essa bola alçada no segundo pau, a cabeceada para dentro da pequena área e vem alguém para finalizar. Tinham 2 jogadores do Corinthians sozinho para finalizar, né? Tinha o Romero e tinha mais um ali chegando. Ninguém acompanhou, ninguém olhou para esses atletas. E quem estava acompanhando o Gil era o Ronald, que não conseguiu.
O Ronald não entrou bem no jogo e a falha de posicionamento, de movimentação da bola parada defensiva. Então acho que foi ali que o Cuiabá perdeu o jogo. Porque você tem um jogo equilibrado, um jogo difícil. Você não consegue criar tantas chances. É mais na base do abafa, né? O setor ofensivo do Cuiabá ontem foi levemente prejudicado. Não conseguiu render tão bem, né? Inclusive já não rende alguns jogos, né? Tem uns jogos que ganha de 3 aí, mas outros tem muita dificuldade no ataque, né? Contra o Cruzeiro, por exemplo. Contra o Goiás também, né? Que levou um gol de pênalti e aí fez um gol ali na pressão no início do segundo tempo e depois não conseguiu fazer o segundo. Então essa dificuldade o Cuiabá tem. Eu acho até que chega, Pedro, mas eu acho que falta qualidade ali na definição. Exato. Porque ontem aconteceu várias vezes, né? Sim. Essa possibilidade do Cuiabá fazer um gol, mas aí ficavam trocando passes ali e tudo, tentando a oportunidade de bater, se espera muito, precisa limpar muito e às vezes num jogo daquele não precisa esperar esse limpar muito, você precisa acreditar, dar um chute ali com um pouco mais de qualidade, pelo menos. Quem conseguiu finalizar foi o Ranielli, foi o Lucas Mineiro, até o Sobral numa dessas. E o Corinthians bem fechadinho, difícil, né? Se invadir ali ou infiltrar pelo meio, né? O Corinthians tem 2 volantes na frente da zaga. E o Cuiabá, quando tentava pelo meio, não conseguia. Acho que as melhores chances vieram mais pelas laterais. O Riquelme não conseguiu apoiar tanto. O Matheus Alexandre já foi um pouquinho mais ontem. O Sobral, de vez em quando, caiu pela direita, mas estava também demorando para definir a jogada, fazer esse cruzamento. E o Daverson não conseguiu também incomodar a zaga do Corinthians. O Daverson ontem tecnicamente muito abaixo, né? A bola chegava nele, ele tentava o passe de primeira e errava. Não segurava essa bola, não estava com a confiança em dia. E aí a gente vê o detalhe, uma jogada ensaiada do Corinthians, onde a defesa do Cuiabá aceitou, né? A jogada forte do Corinthians e o Cuiabá não conseguiu marcar. Já aos 30 e poucos do segundo tempo, fica difícil você buscar o resultado. Foram 10 minutos de acréscimos. Você não vai jogar na arbitragem isso. Foram 10 minutos de acréscimos. Dava tempo de você buscar. Mas o time do Corinthians foi competente, foi frio, né? Para conseguir esses 3 pontos que estava precisando muito. Então eu não vejo assim muito motivo para irritação com a arbitragem. Tá? Com todo respeito. O gol foi analisado pelo VAR. Tava lá legal. Ponto. Tava lá, tinha o pé lá, né? Que deu a condição. A falta, para mim, ocorreu, que foi algo que o Antônio questionou. Lá, e não via um pênalti. A arbitragem eu acho que influencia muito quando teve um pênalti mal marcado. Não teve. Teve uma expulsão que complicou o jogo. Não teve. Ele saiu distribuindo um monte de amarelo, pendurando jogadores? Não. Primeiro tempo teve um amarelo só pro Sobral, que fez uma falta técnica, né, que não se pode fazer. Então, nesse ponto, eu acho que não tem muito motivo para reclamar da arbitragem, que não foi perfeita, mas não sei se foi a influência no resultado da partida. Acho que o resultado da partida veio mais por uma falta de concentração em 1 minuto ali. Num detalhe, né? Num detalhe ali do Cuiabá. E tem as mudanças, as modificações que a gente pode avaliar. Eu tinha, né, falei antes, né, dos jogos, que eu tinha um pouco de receio em você utilizar o Isidro Pita como titular. Ah, Pedro, Pita estava pedindo passagem, merecia titular, né, admiro, né, o futebol, a vontade que o Pita tem de jogar, mas não deu certo. Não deu certo. O Pita não jogou bem no primeiro tempo. E aí eu até... No intervalo eu falei, não tirava o Pita agora pra não queimar e tal, alguma coisa assim. Não deu certo no segundo tempo. Teve que sair, porque não conseguiu render na ponta esquerda. E muita gente já perguntou aqui na CBN, Pedro, Pita e Daverson dá certo junto? E eu falava, cara, eu acho que só no abafa, só precisando. Segundo tempo, 0-0, tá perdendo de 1-0, não tá conseguindo entrar ali na zaga do adversário. Coloca o Pita, abre um ponta, joga mais próximo do centroavante, né, faz um 4-2-4, uma pressão, bola aérea. Fala pro Pita,
Pega na bola, vai pra cima. Igual ele fez no primeiro minuto contra o Goiás. Pegou na bola, foi pra cima. Contra o Coritiba. Pegou na bola, foi pra cima, chutou pro gol, fez o gol. E ontem ele não fez isso, né? Ontem ele teve cautela. Acho que no primeiro tempo foi mais ou menos, né? Mas depois, mas não teve esse lance de ímpeto, de ir pra cima, fazer assistência, fazer o gol. E era previsto isso. Porque no segundo tempo você entra como um talismã, você entra com uma motivação ali de eu preciso fazer a diferença. E no primeiro tempo o time do Corinthians estava descansado. O time do Corinthians conseguiu fechar ali o lado direito. O Bruno, né? Ele tirou o Fagner, fez algumas mudanças, o Mano Menezes, né? O Matias Rojas foi banco, ele colocou o lateral paraguaio do lado direito, o Maicon voltou pro time titular, e na frente tinha o Romero do lado direito, o Renato Augusto fazia um falso 9, o Yuri Alberto caía bem pela direita aqui, não rendeu, mas foi uma estratégia do Corinthians em tentar ampliar o espaço de campo na Arena Pantanal. O Cuiabá ocupou muito o lado ofensivo, mas, né, não teve efetividade. E o Cuiabá também não criou grandes chances claras, né, de gol. E até a Luana perguntou na coletiva o que ele achou do Pita. Ele falou, não, colocamos, não teve... esperamos um bom rendimento e tal, depois saiu do jogo. Eu não sei se o Pita, pra mim, não volta a ser titular no fim de semana. Eu acho que volta o Derek Lacerda ou vai dar oportunidade pra alguém, porque o que tava dando certo era o Pita entrar no segundo tempo. Mas ele tava pedindo passagem. E a gente vem também falando isso, da importância do Pita ter minutagem. Você é um dos que defende isso, né? Claro. Mas ele tava pedindo passagem. Ele tinha, sim, mérito para ser titular. Porém, quem tá lá para ver o treino 90 minutos ou 1 hora, né, o treino 30-30, é o treinador. E talvez ele possa ter percebido que era uma estratégia de jogo usar o Pita no segundo tempo. Era uma estratégia de jogo. O futebol existe isso há muitos anos, né? Sim. O talismã, o cara que entra no segundo tempo para fazer a diferença. Dessa vez, a pedido do torcedor, ou a pedido nosso, da imprensa, ou até mesmo que eu acredito pela convicção do técnico, ele colocou o Pita de titular e não deu certo. Não deu certo. Não jogou bem, jogou mal, e depois no segundo tempo você precisava de quê? De um talismã. E aí você colocou o Derek Lacerda, que não é talismã. O Derek Lacerda é jogo de estratégia, é força, marcação, recomposição. Ele não vai entrar para resolver o jogo. Muito difícil, muito raro isso, né, na minha opinião. E aí não deu certo, você não conseguiu correr atrás do resultado na hora que levou o gol. Você levou o gol, aí passou 1 minuto, entrou o Denilson e o Derek não foi suficiente. O Corinthians se fechou ainda mais, tirou um atacante para colocar um volante, né, arrumou o time ali sem o Fausto Vera, que estava mal. O Moscardo entrou muito bem para fazer essa contenção e buscou os 3 pontos fora de casa. Pesou a camisa, time grande, saiu na frente do placar e o Cuiabá, a estratégia do Cuiabá não funcionou. Agora é reorganizar, a vida do Cuiabá não tá difícil, tá tranquila, para tentar aí recuperar um pontinho fora de casa contra o Botafogo. Tá na hora de intervalo? Tá, ou ainda não? Tá quase na hora. Você falou do técnico do Corinthians, antes da fala ali, ele deixou bem claro, né, que buscava uma situação, pelo menos um empate. Então, e eu acho que no início ele contava com isso. De um empate, né? É o rei do empate. Jogou muito pelo empate. Exatamente. Por isso que eu falo que o Cuiabá perdeu pra si mesmo. No segundo tempo ali, você percebeu que deu uma recuada, porque é aquela coisa, não vem aqui pra perder. Então segura aí, gurizada, e numa situação no lance ali, né, que decidiu a partida. Saiu vitorioso. Quando saiu a falta, eu falei, tudo que o Corinthians queria, segurar essa bola o máximo possível no campo de ataque, foi na bola parada que aconteceu o gol. Pedro. Repórter CBN. Oferecimento Reserva dos IPs Condomínio Horizontal. Conheça no Estação Cuiabá. Quinta-feira, 26 de outubro de 2023.
O presidente Lula participa de uma videoconferência com familiares de brasileiros que desapareceram no Oriente Médio durante a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. O brasileiro tem mantido contato com as partes envolvidas no conflito em defesa de um cessar-fogo e a libertação dos reféns. O Brasil pretende apresentar ao Conselho de Segurança da ONU uma 5ª resolução sobre a guerra, depois do fracasso de outras 4 propostas. O texto está sendo elaborado em conjunto com outros 9 integrantes não permanentes. A estratégia é criar uma resolução que seja aceitável pelos 5 membros permanentes, que são Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China. Todos têm poder de veto. O combustível deve acabar ainda hoje na faixa de Gaza. A expectativa é da Agência das Nações Unidas para os Refugiados da Palestina. A porta-voz da entidade afirmou que a agência estuda como racionar o produto para manter em funcionamento tanto hospitais quanto as padarias. A Organização Mundial da Saúde afirmou que os hospitais de Gaza estão à beira de uma catástrofe humanitária inimaginável. A Polícia Federal faz uma operação em Minas Gerais contra o comércio e o porte ilegal de arma de fogo e munição, tráfico de drogas e associação criminosa. Até o momento, 7 pessoas foram presas. Os agentes também cumprem 15 mandados de busca e apreensão. A ação já resultou em 13 indiciamentos. O esquema tinha a participação de um ex-policial militar que cuidava do transporte de armamentos. No horário de Brasília, 11h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Mirval Pereira fala de política, Miriam Leitão de economia, Jorge Luque de vinhos. CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. De segunda a sexta, na CBN. Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Vanguard. Repense sua forma de morar. 6521937305. E Luck.bet. Emoção é o nosso jogo. Horas e 4 minutos de volta aqui na CBN Cuiabá, 26 de outubro de 2023, quinta-feira. Jesus misericórdia, tá cheio de mensagens por aqui. Tem gente Camila, comentando de Cuiabá, de São Paulo. Só me dá um tempinho aqui, só pra complementar. O Pita foi testado de titular, beleza. Não deu certo, volta pro banco. Derek volta de titular aí contra o Botafogo. Vamos ver essa opção. E acho que a única escolha errada ali foi a entrada do Ronald, um pouquinho mais cedo no lugar do Lucas, né? Do Lucas Mineiro. Ou no Sobral, desculpa, eu não tô lembrado direito no lugar de quem que ele entrou. Se foi do Sobral, acho que foi do Sobral. O Ronald? O Ronald. Entrou no lugar do Sobral. Do Sobral, perdão. Foi o primeiro a sair, tudo bem. Né? O Sobral tava amarelado, mas ali, na minha opinião, humilde, era o Denilson. Né? O Denilson não entrou bem, mas ele entrou tarde. Entrou com 1-0. Então, na minha opinião, o Denilson tinha que entrar no lugar do Sobral. E aí depois, se continuasse um 0-0, se tivesse com dificuldade de infiltrar, aí você tirava o Lucas Mineiro e colocava o Ronald. Por quê? O Lucas Mineiro não é um jogador de segurar a bola. É um jogador de primeiro combate, de fazer a movimentação... e não tem muita característica de armar. Ontem não conseguiu dar uma pifada, foi uma finalização boa de fora da área. Já o Sobral é o jogador que prende a bola, que segura, que gira, que dá o passe, que aparece na linha de fundo, que eu acho que tem mais características do Denilson. Então quando você tira o Sobral e coloca o Ronald, você muda uma característica do meio campo. Ficou vago, o meio campo ficou
um pouco ali com um buraco, com o Ronald e Lucas Mineiro. O Ranieri teve que se desdobrar para fazer a marcação. E o Denilson é um jogador de mais proteção, né? De segurar a bola, de articular. Acho que seria o ideal para entrar no lugar do Fernando Sobral naquele momento. Depois, na próxima mudança dupla, você tirava o Mineiro e colocava o Ronald. Então acho que ali o Cuiabá perdeu um pouco o time do jogo. E aí eu até queria a sua opinião, Camila, sobre o Pita. Eu vi que você meio que... Mas... Não, é que eu não me apego muito a essas questões que você falou, né? O futebol tem disso de talismã, de guardar pra entrar no segundo tempo. Eu não me apego a isso, não. Eu acho assim, entrou em 2 jogos, ele não vinha sendo utilizado, né? Tava ficando no banco, 200 anos no banco e não vinha entrando. Quando entrava era 5, 2, 3 minutos. Entrou 2 jogos seguidos, fez um golaço, 30 segundos em campo. E no segundo deu ali uma bela assistência que garantiu um gol de empate. Entrou, deu certo, já bora de titular. Eu já penso assim, testou, não foi bom, aí volta. Mas assim, eu acho que tinha que testar e era isso. Se o Antônio gostou ou não, se vai manter ou não. Mas eu não vejo, eu acho que eu penso assim, deu certo, por que a gente vai guardar para um eventual segundo tempo se eu posso talvez tentar resolver já logo de cara? Não deu certo, beleza, testou, pode ser que volte como titular, pode ser que não. O último jogo a gente falou na transmissão dele, última vez que ele entrou como titular Botafogo. havia sido contra o Botafogo, né? Que é o próximo adversário, ou seja, um turno aí sem entrar como titular. E agora, claro, o Antônio vai avaliar se deu certo, se não, se volta. Mas eu acho assim, se entrou e foi bem, quem sabe pode entrar como titular e tentar já resolver logo de cara, ainda mais pensando no histórico do Corinthians. Não tinha ganhado ainda sob o comando do Mano. É o time que mais empatou no Brasileiro, são 12 empates, salvo engano, a gente falou também na transmissão. Então acho que era uma tentativa ali de tentar resolver, quem sabe fazer um gol logo nos primeiros minutos, coisa que o Cuiabá não faz tanto, né? Geralmente deslancha lá para segundo tempo, enfim. Era só isso. Não, claro, merecia a vaga de titular o Pita, mas é aquele negócio, não deu certo. E quando eu enxerguei que acho que poderia não dar certo titular, foi no segundo tempo contra o Goiás. O Pita entrou e jogou 15 minutos. O Pita entrou, fez o lance do gol do Cleison e depois não rendeu mais. Então é essa questão da estratégia. Ele entrou bem, então tem que ser titular. Mas é a estratégia. Primeiro tempo, o Pita não pegou na bola, gente. Culpa dele? Não. Ele não é ali da ponta. Ele entra na ponta para tentar fazer uma diferença no segundo tempo, né? Você pega o lateral um pouco mais cansado, desgastado, ele é forte, né? Ele tem esse jogo agudo, né? De ir para cima e dar o cruzamento e fazer o passe, ou então tentar a finalização. Então, nesse ponto, eu já sou bem mais conservador, né? Eu acho que a gente precisa sim, principalmente o Cuiabá, talvez time grande não, mas principalmente o Cuiabá precisa ter o plano de jogo, a estratégia de você saber, eu tenho que ter 3 jogadores pro segundo tempo que vão entrar e vão manter o nível de atuação. Os outros 2 é por necessidade, porque de 5 mudanças que você faz no jogo, geralmente 3 já é programada. As outras 2 é mais necessidade. Alguém que levou um amarelo, tá perigo de ser expulso, outro que lesionou, né, teve uma cãibra, uma torção, um desgaste muscular. Então, geralmente é assim, as alterações de segundo tempo com essas 5 substituições. Então, acho que ontem acabou não dando certo. A minha opinião é que o Pita volte a ficar como opção e seja uma peça importante para entrar no segundo tempo. Muita gente criticou o Derek Lacerda. Não é ruim, tecnicamente abaixo, não faz gol, joga igual o Cafu, só voltando para marcar. Mas o Derek foi titular e o Cuiabá não perdeu em 4 jogos, né? Conseguiu empatar 2 e ganhar 2 na estratégia. Não foi o Derek que decidiu, mas foi na estratégia, né? E a mesma coisa eu vejo do Lucas Mineiro. Ontem fez uma partidaça, mas não decide jogo, né? Faz a parte dele taticamente, principalmente, né? Se você falar, quem decide mais jogo? Denilson. Até mesmo o Ronald. Não o Lucas. O Lucas é um outro tipo de jogador. Então, nesse ponto, eu vejo que era um risco, que eu poderia fazer isso, né? Se eu fosse o treinador. Acho que o Pita estava querendo sim ser titular, estava merecendo uma oportunidade, mas não rendeu na ponta esquerda, que não é a dele.
Mas Pedro, ele entrou e jogou muito. Ele entrou e fez um gol contra o Curitiba, né? Foi um lance que ele fez um golaço. E contra o Goiás foi um lance ali de assistência e mais uns 2 lampejos, né, de jogada aguda. Depois não conseguiu mais, afogou, teve que jogar perto do Daverson dentro da área. Eu reparei muito isso contra o Goiás. Em certo momento o Pita, depois dos 15, 20, que ele entrou no intervalo, né? Depois dos 15, 20, ele já foi para dentro da área. Ele foi jogar perto do Daverson, porque não tinha mais aquele fôlego para fazer a beirada, para fazer a recomposição. Então, ali eu falei, você colocar o Pita de titular, você vai correr esse risco. O risco aconteceu. Eu acho que a entrada do Pita fez o Cleison melhorar. O Cleison jogou muito no primeiro tempo, na minha opinião. O Cleison, inclusive, quando o Pita entrou contra o Goiás, o Cleison fez o gol. Então, abriu espaço para o Cleison ter mais opção, ter mais liberdade. Mas ali ficou um pouco, né, sem mecanismo, sem engrenagem do lado esquerdo. Até o Riquelme não se entrosou muito bem com o Pita no primeiro tempo. Faltou isso para o time do Cuiabá ter o ímpeto de sair na frente do placar. E o Daverson foi abaixo, viu, gente? O Daverson, ontem eu vi que não foi a noite do Daverson. Ah, a bola não chega, Pedro, não sei o que. Chega sim. Muitos passes de primeira, errando ali a tabela. Ele teve um passe lá que ele tentou de primeira pro PK, já na reta final do jogo, passe bizonho, né? E a gente tinha comentado um pouquinho antes que ele tava sem a confiança de segurar. Segura a bola, sofre a falta na entrada da área, né? Briga ali como ele tava jogando antes. Ontem eu acho que faltou, tava um pouco nervoso com a bola no pé e isso dificultou a chegada do meio campo ao ataque. Essa bola precisa ficar mais ali no centroavante ou no ponta, não ficar só no cruzamento ou naquela infiltração que não dá certo. Quando o centroavante segura mais a bola, protege, você compõe mais o campo de ataque. Dá tempo, né, do Sobral ou Mineiro, do Raniel ou do próprio ponta encostar. E isso não aconteceu. Então, eu não acho que o Cuiabá ontem mereceu fazer 1-0. Entendeu? Se for analisar friamente o jogo, o Cuiabá jogou bem, mas mereceu fazer 1-0? Eu acho que o mais justo seria um 0-0. Seria um jogo de empate, né? O Corinthians segurou na estratégia dele. O Mano deixou no banco Moscardo e aquele Juan, volante, que pra mim tem qualidade para ser titular. O Romero foi titular, né? O Wesley nem entrou, que na minha opinião o Wesley é muito melhor que o Romero, né? O time do Corinthians, se quisesse vir pra cima mesmo, vinha com o Wesley. E o titular foi o Juliano. O Juliano foi titular, né? Voltou pro time no lugar do Matias Rojas. E não rendeu. O Juliano jogou só para marcar. Então foi a estratégia do Corinthians, jogar por uma bola. E o Cuiabá não teve aquela chance claríssima, né, de fazer o gol. Na minha opinião, não mereceu abrir o placar e sair com a vitória. Jogou melhor, mas o empate era bem mais justo num detalhe ali, numa falha de defesa do Cuiabá, na bola que é a mais forte do Corinthians, né? A jogada, desde quando saiu o Roger Guedes, o Corinthians só faz gol assim. O Roger Guedes era o único que fazia um gol ali diferente, né? Que resolvia sozinho. Essa jogada de segundo pau, cabecear pra dentro, é a titular do Corinthians e acho que foi ali que o Cuiabá perdeu. Não, acho não, tenho certeza, né? Foi 1-0. Mas eu não vi assim o Cuiabá que, nossa, errou muito gol no primeiro tempo, como foi contra o Botafogo lá no primeiro turno, que o Pita foi até titular, mas de centroavante, né? Foi titular no lugar do Daverson, que o Daverson tava fora daquele jogo, suspenso. Então, assim, lá teve um monte de chance de fazer gol contra o Goiás, contra o Curitiba, mas contra o Corinthians não. Assim, eu não consigo lembrar uma chance muito clara do Cuiabá invadiu a área e teve a chance de fazer 1-0. Gente, manda áudio mais curto pra eu conseguir colocar a participação de todo mundo. Tá chegando muito áudio aqui menos. De 2 minutos. Vamos dar... O Brito mandou um áudio aqui também. Ele falou, fala pro Pedro Lima falar um pouco menos e colocar mais ouvinte no ar. Ele falou, não levem pro coração. Mas eu também gosto de escutar o ouvinte aí na CBN. Dá uma passada por aqui. O João de Oliveira disse que bom dia. Foi somente eu ou mais alguém viu inversão de falta que resultou no gol
segundo ele, dos gambás. Foi falta no Impereur. Comentário do João de Oliveira por aqui, reforçando as críticas do Antônio em relação à arbitragem. Não achou, Pedro Lima? Disputa normal de bola, o Alan teve uma derrapada no gramado. Você achou que foi falta o lance, Pedro Panoc? Conseguiu acompanhar com o seu olhar atencioso? Não foi. Não foi? Ah, então eu vou votar com o meu relator aqui, João de Oliveira. Foi falta. Bom dia, Camila. Bom dia, CBN Cuiabá. Só quero dar o meu kkk pros anticorintianos. Tem torcedor do Timão aqui também. Caio Soares mandou essa mensagem. Bom dia a todos da CBN. O Cuiabá deixou escapar uma chance muito grande ontem de conquistar os 3 pontos. Melhor em campo foi o Gil. Ganhou o prêmio lá na Globo, mas o jogo foi muito ruim por parte do Cuiabá. Mensagem do Bento Lírio. Pedro Panoc, me ajuda aí. Tem Roberto Protético, tem áudio, tem muita gente aqui na sintonia conosco nessa manhã de quinta-feira. Vamos trazer o primeiro áudio. Um galo. Bom dia, meus queridos. Hoje eu não posso falar muito, porque ontem a transmissão estava ouvindo no rádio, estava cortando toda hora. Ontem eu sofri, viu, Camila, mais Pedro? Às vezes ia o Cuiabá pro ataque, às vezes era o Corinthians, aí cortava, eu ficava aí um pouquinho sem ouvir nada, aí voltava de novo. Eu brinquei aí, me ajuda aí, Camila. Pois é, então não posso falar muito. Mas o que eu vou falar é o seguinte, eu concordo com o Pedro quando fala que o Pita não aguenta jogar no primeiro tempo. Acho que ele não pode ser titular também, eu concordo. Ele não está preparado. No segundo tempo eu concordo em colocar ele aí o segundo tempo, para ajudar, dependendo do resultado. PK eu acho que foi bem. O time jogou bem, né? Nos primeiros 15 minutos só deu Cuiabá. Depois que eles se acentuaram, tomaram conta do jogo. E foi um jogo bonito, lá e cá. Eu acho que foi isso aí. Não posso falar mais do que isso, porque fazer igual. Ontem eu fui prejudicado. Um abraço pra vocês. Boa. Tem mais gente na sintonia, dá pra soltar? Bom dia, CBN Cuiabá. Bom dia, dona Camila, Pedro Panoc, Pedro Lima. Explica pra nós aí. Ontem, a hora que saiu o gol do Corinthians, a maioria da torcida do Cuiabá tava vibrando. Eu não entendi essa, não. Explica pra nós aí, Pedro Lima. Bom dia a todos. Carlos Palmeirense. E aí, Pedro Lima? Torcida do... Normal, né? Era esperado, normal, né? Normal, tem muito corintiano, né? No Brasil inteiro. Mas não é 90% não, tá? Ontem o Matheus, né, do Orgulho Dourado, entrevistou o Daverson depois lá e meio que citou 90% corintiano. Não, acho que é exagero, tá? Exagero. Assim, tinha talvez meio a meio, né? Aí, tem os que são infiltrados ali na torcida do Cuiabá. O Cuiabá vai ter que aprender isso, gente. Ontem muita confusão, briga, mulher apanhando dentro da Arena Pantanal. Tem o vídeo aqui, imagina, gente. Vou postar esse vídeo. O que vai acontecer? Torcedor empurrando mulher ontem lá dentro da Arena Pantanal, caindo, cadeira abaixo. É uma falta de segurança. É uma vergonha pra nós isso aí acontecer. É uma vergonha. Você tem que ter uma segurança muito mais reforçada em jogo grande, gente. Sabe que vai ter corintiano, São Paulino, palmeirense, flamenguista, vascaíno no meio de torcedor do Cuiabá. Ainda mais com o ingresso do visitante, né, 10, 15 vezes mais caro do que o ingresso do mandante. Então, o pai de família, que o filho é corintiano, ou ele é corintiano, o filho é Cuiabá, ele vai pensar o quê? Não, peraí. Lá no Maracanã tem torcedor do Flamengo e do Vasco junto no mesmo setor, né? Um com a camisa do Vasco, o outro com a camisa do Flamengo. E não teve briga. Briga teve lá na estação de trem, no metrô, morte, tiroteio. Mas dentro do estádio, não aconteceu. Desde a noite de ontem, Panoc, Pedro Lima, ouvinte que tá na sintonia, essa foi uma das principais queixas aí do torcedor nos comentários que a gente acompanha, tanto nos posts do Olhar Esportivo, do próprio Cuiabá, muita gente reclamando, né, que falta noção, que a pessoa não pode sentar na torcida ali do Cuiabá para torcer para outro time, mas é algo que acontece, vai continuar acontecendo, principalmente quando a gente tem torcida grande por aqui. E mais um detalhe, além da questão dos ingressos, né, liberaram apenas um setor para a torcida do Corinthians. É o quê? Primeira, segunda maior torcida? Não vai dar, e é o que o Pedro Lima tá falando, né? A família, tem um pai ali
vai querer levar todo mundo, entendeu? Quer levar a família, quer levar os filhos. Seja pra torcer pro Cuiabá ou pro Corinthians, ele vai pagar R$150. É o preço, o Cuiabá tem que se manter, enfim. Mas se ele tem a opção de pagar R$10 ali pra assistir do lado do gramado, ele vai pagar lá pra ficar? Vai. Não vai. E então, abriram o setor norte inferior. É coisa que vai acontecer. Abriram o norte inferior na reta final aí por R$200 e R$100. Não foi ninguém. Não foi ninguém. Tinha meia dúzia de gente lá. Entendeu? E abriu Pouca pra gente. torcida do Cuiabá também, Do né? Cuiabá, mas meio que incentivando a quem... corintiano o a corintiano comprar, né? que ainda não comprou, meio desavisado aí no estádio. A estratégia foi errada. Então, assim, avaliar. Errou? Beleza, gente. Todo mundo erra. Então, eu tô errando toda hora. Agora, faz uma reflexão para os próximos jogos. Não dá certo. Não adianta você querer que a Arena Pantanal vai ter 36 mil pessoas e vai todo mundo torcer pro Cuiabá. Não vai. Não tem como. Isso aí não daqui 10, 20 anos não vai. Vai ter 1 milhão de corintiano. Vai ter também flamenguista do mesmo jeito. E aí eu vou falar, não, Pedro, mas o cara é da cidade, ele tem que torcer pro time da cidade. A criança que tem 5 anos tem que torcer pro Cuiabá. Isso não existe. Não existe. Né? Vai torcer pra quem ele quiser. Se ele quiser torcer pro Cuiabá, ele vai torcer pro Cuiabá. Ontem eu tinha um amigo meu dentro da Arena Pantanal. Ele é corintiano. Doente. Ele ama mais o Corinthians do que a mãe, se brincar. E a filha dele torce pro Cuiabá. Ama o Cuiabá. Mas aí ele foi aonde? Na Gaviões? Não foi, paizão. Ele pegou a irmã, pegou a mãe, a filha e foi no Oeste. Que tava um preço acessível e todo mundo A filha podia torceu pro acompanhar. Cuiabá e ele torceu pro Corinthians. Se saísse o gol do Cuiabá, a filha ia comemorar. Possivelmente ele também ia comemorar. Porque, pô, minha filha tá comemorando. Saiu o gol do Corinthians, ele comemorou, irmão. Ele é corintiano. Tem que ter, eu sempre defendi, tem que ter o setor misto. Pedro, vai dar briga. Mas já tá misto. Só não é declarado, mas já tá lá setor misto, né? Já tem torcedor do adversário e do Cuiabá no mesmo setor, seja no Oeste, no Sul, no Norte, em qualquer setor tem. E lá no Maracanã, velho, que tem 100 anos de rivalidade, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, tem o setor misto que não dá briga. Você quer ir, vai a mulher com a camisa do Fluminense e o marido com a camisa do Flamengo. Tem tudo isso lá. Aqui tem que adaptar. E fora isso, segurança. Tem um vídeo aqui, gente. Vou postar hoje no Olhar Esportivo. Pedro Lima, a gente não tá dizendo que isso justifica nenhum tipo de violência, Não, né? claro que Só não. pra deixar bem claro aqui, esses atos têm que ser repudiados, enfim, nada justifica a violência, mas é uma coisa que vai continuar acontecendo, essa questão das torcidas, então se der pra organizar essa logística aí... Tem que melhorar isso, melhora, né? E como o Pedro falou, desculpa, você falou, né, essa rivalidade histórica, por exemplo, Fluminense, Vasco, Flamengo, tem ali os torcedores mistos. Aqui eu acho que nem tem tanto essa questão de rivalidade, Não porque tem. todo mundo gosta do Cuiabá, Não, né? não tem Pode ser que vai rivalidade. chegar o seu time ali do coração, igual ontem Gabriel quis ir lá torcer pro Corinthians, mas não vai ficar triste também se tiver ali na torcida, misturar, torcendo, porque o Cuiabá todo mundo tem começando também a ter esse carinho. Eu acho então que, acho que tem que causa melhorar mais isso aí. intriga você proibir, né? Causa mais intriga você proibir. Não pode entrar com a camisa do Liverpool no setor oeste. Não pode entrar com a camisa do Corinthians, não sei o quê. Aí você proíbe, você divide ali, né? Coloca um de um lado e os outros do outro. Você acaba criando uma revolta em alguns, né? O corintiano com ingresso caro, ele tem que levar os filhos no setor do Cuiabá, mas aí ele não pode vibrar. Isso aí você não vai conseguir fazer da noite pro dia. O Cuiabá é novo na Série A. Não vai ter jeito. E outro vídeo que eu tenho aqui é de 1 minuto e meio de briga entre torcedores da raça cuiabana com uns 3 ali que tava a paisana, que eu não sei se devem ser torcedores do Corinthians. 1 minuto e meio o vídeo, não chegou um segurança. Mulher apanhou, caiu da cadeira, o estádio já estava levemente, não estava tão lotado e não chegou segurança para conter isso aí, gente. Então, é falta da organização, né? Tem que ter segurança reforçada, é jogo de 40 mil pessoas, né? Não é um jogo de 10 mil, são 40 mil pessoas. Então, eu não tô falando com coisa da minha cabeça. Tá aqui o vídeo, nós vamos postar, tá? E aí doa quem doer. Quem bateu em mulher, quem fez isso aí, que vai ter que se virar na justiça.
Não tenho nada a ver com isso. A questão é que você tem que respeitar quem tá do seu lado, o próximo. Tá, beleza. Se você... Vamos lá, vamos fazer uma análise aqui. São 8 setores a Arena Pantanal, né? 4 de cada lado, em cima e embaixo. Se você pegar o norte e liberar tudo pro Corinthians... Beleza, norte tudo pro Corinthians. Você pega o oeste e coloca misto, possivelmente você vai diminuir a mistura de torcedores nos outros setores, leste e sul. Que ontem teve muita confusão no sul, porque é o lugar da organizada do Cuiabá. Só que tinha corintiano lá no meio. Por quê? Porque ele não sabe, irmão, onde que ele vai. Ah, ele tem que ir na do Corinthians. Não, eu já dei o exemplo aqui. A filha torce pro Cuiabá, a mãe gosta do Cuiabá. Ele não vai ir lá no Corinthians sozinho. Ele vai com a família, curtir, entendeu? Então é nessa questão. Se você dividir melhor, você pode coibir esse tipo de situação. Não, setor misto, você tem que respeitar. O cara é corintiano, ele pode comemorar o gol do Corinthians. O cara é Cuiabá, ele pode comemorar o gol do Cuiabá. Se não respeitar, aí vai estar sendo culpa da pessoa. Agora, quando você fica confuso, você não sabe onde você vai, né? Esgota ingresso na torcida do Corinthians. Você é corintiano, você quer entrar no estádio e não tem lugar. E hoje eu acho que Cuiabá ainda é pequeno, né? No futebol brasileiro, na Série A. Tá consolidando, mas é um time que tem que ter essa coerência. Eu sou contra. Lá na Arena MRV, o que o Atlético Mineiro fez com os torcedores do Cruzeiro não existe. Mas lá é uma das maiores rivalidades do mundo, se brincar, né? Atlético e Cruzeiro. Aqui não tem isso ainda. Acho que você tem que saber reorganizar essa questão. Eu sou a favor de ter um setor misto. Sempre fui, desde o início de que o Cuiabá entrou na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acho que iria coibir um pouquinho dessas confusões. Foi o que chamou a atenção ontem. Confusão na arquibancada. Torcedor do Cuiabá brigando com o torcedor do Corinthians, que nem estava uniformizado, né? Porque nem pode entrar uniformizado dentro dos setores ali do Cuiabá. Oeste, Sul e Leste. São 3 setores. São 30 mil lugares. Ou mais de 30 mil lugares, né? Porque lá no Norte Superior, onde estava o Corinthians, são 4 mil. 6 ou 4? 4 mil lugares, né? Então acho que nessa questão, para você tentar coibir isso. Senão todo jogo grande vai ter confusão na arena. 6 nas laterais, né? E 4 ali. Aqui é o Roberto Protético do Cochipó, bem que avisei que seria 2-1 pro Cuiabá. Porém, numa única falha, o Corinthians poderia ganhar de 1-0. É o que ele falava ontem. Infelizmente, time grande sempre leva a melhor. Bom dia, Pedro Lima. Foi vergonhoso a quantidade de brigas que tá rodando, inclusive, pela internet. Sempre vou à arena, nunca vi uma briga. Segunda vez que há briga justamente em jogos com torcida corintiana. Raquel Abraão, que tá passando por aqui. Não, mas não foi só Corinthians, não. Teve tá? torcida. Torcida do Flamengo teve, São Paulo teve, Palmeiras teve. Bom dia, equipe. Será que o Cuiabá tá começando a ligar a luz vermelha? Tem que entrar em campo com Wellington Silva e Denilson desde o começo do jogo. É o comentário do Dani Marcos por aqui. Wellington Silva e Denilson na titularidade. Cabe Pedro Lima, Pedro Panoc, na visão de vocês? Não, sinal vermelho ainda não, pô. Tá, sinal vermelho tá o Vasco, o Santos. Laranja. No máximo tá amarelo pro Cuiabá, porque é briga pra permanência. Mas vermelho não. O Wellington Silva não tá com fôlego, não tá com preparo pra jogar 90 minutos. Ele teve problema no pubis, tá retornando. Ontem a gente já viu que entrou com freio de mão puxado. Agora o Denilson sim. Denilson pra mim é titular. Pedro Panoc, gostaria de ver titularidade de Wellington Silva e Denilson? Sim, vamos pro repórter. Vamos pro repórter, eu volto pra fazer um apanhado dos áudios que estão rolando por aqui. Bem rapidinho. Eu vou pagar os breaks aqui também. Repórter CB. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, sempre no início da tarde. Revista CBN. Apresentação Pétria Chaves.
Mais tecnologia, conforto, segurança e muito mais vantagens imperdíveis para você. Outubro sem limites Canopus Caoa Cherry. Tigo 8 Max Drive modelo 2024 a partir de 189.990 à vista. Isso mesmo, a partir de 189.990 à vista. Faça um test drive na Canopus Veículos Caoa Cherry, Avenida da FEB em Várzea Grande e Fernando Correia em Cuiabá. No trânsito, escolha a vida. Sonhe grande, pague pequeno com os consórcios do Sicredi. Com a nova parcela reduzida, você conta com redução de até 50% na parcela de consórcios de imóveis, automóveis e motocicletas. Com essa novidade, você tira seus planos do papel e as suas conquistas cabem no seu bolso. Saiba mais em sicredi.com.br/consórcios e aproveite. Repórter CBN. Oferecimento Reserva dos IPs com domínio horizontal. Conheça no Estação Cuiabá. Quinta-feira, 26 de outubro de 2023. O Ministério de Portos e Aeroportos pretende reduzir em 35% o limite de passageiros no Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro. Com isso, a capacidade de receber 10 milhões de pessoas pode cair para 6 milhões e meio. O governo também considera a possibilidade de manter as conexões com todos os aeroportos já atendidos atualmente, em vez de limitar os destinos a um raio de 400 quilômetros, como se pretendia anteriormente. A proposta foi pensada pelo Ministério de Portos e Aeroportos depois da Prefeitura de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, questionar a restrição por perímetro no Tribunal de Contas da União. O INEP vai analisar a situação dos estudantes inscritos no Enem em locais de prova muito distantes de casa. A menos de 2 semanas da primeira prova, candidatos afirmam que foram encaminhados para outros municípios. Alguns alegam que terão que percorrer mais de 200 quilômetros. O limite estabelecido pela organização da prova é de 30 quilômetros da residência. O Instituto informou que vai verificar a definição do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Proteção de Eventos em relação aos locais de prova. O SEBRASP venceu a licitação para a aplicação deste ano do exame. Pelo menos 27 pessoas morreram e 4 estão desaparecidas depois da passagem do furacão Otis pelo balneário de Acapulco. A informação foi divulgada pela Secretaria de Segurança do México. O local está isolado do restante do país. Os ventos chegaram a aproximadamente 300 km por hora. A população e os turistas ficaram sem internet, energia elétrica e água encanada. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Informações em Brasília, Felipe Igreja. Oi, Fernando. O Corregedor-Geral Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves, votou pela inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro por abuso de poder político e econômico durante a campanha do ano passado, ao participar de atos de campanha eleitoral durante as celebrações oficiais do 7 de setembro. Além de defender a inelegibilidade do ex-presidente, ele votou ainda pela aplicação de uma multa no valor de R$425 mil. Em relação ao candidato a vice na chapa, Braga Neto, Benedito Gonçalves entendeu também condenando Braga Neto, mas votou apenas pela aplicação de uma multa no valor de R$212 mil. O ministro entendeu que houve uma ação deliberada por parte de Bolsonaro ao promover uma mistura entre os eventos oficiais do bicentenário da independência e ações de campanha no 7 de setembro do ano passado. O que se viu nas manifestações feitas foi a inequívoca difusão de mensagem associando a comemoração do bicentenário e todo o seu simbolismo à campanha dos investigados. A prova dos autos demonstra que essa mobilização não envolveu exclusivamente ato de campanha. Houve nítida referência aos atos oficiais, com destaque para a participação das Forças Armadas. O chefe de Estado, fazendo às vezes de candidato ou vice-versa, não deixou qualquer espaço para que o pluralismo político coubesse na comemoração cívica.
O ex-presidente Jair Bolsonaro já foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação em uma outra ação que investigava uma live feita com embaixadores para criticar as urnas eletrônicas. Bolsonaro, portanto, já foi declarado inelegível nessa ação. Agora, uma nova declaração de inelegibilidade que não altera o tempo em que ele fica sem condições de concorrer a um cargo público, a um cargo eletivo. A manter mesmo com a nova inelegibilidade, se for confirmado o voto do relator Benedito Gonçalves, permanece o mesmo tempo, ele fica impedido de disputar eleições por 8 anos, pelo menos, portanto, até 2030. Fernando. Obrigado, Felipe Igreja. Em Brasília, 11h37. CBN Sustentabilidade. Oferecimento Águas Cuiabá é Iguá. Sustentabilidade é a base do nosso ser. Um dos grandes desafios brasileiro é ampliar o acesso à água tratada e ao serviço de esgoto. Existem metas importantes a serem cumpridas até 2033. Nossa Cuiabá tem avançado dia após dia e vai atingir os objetivos da Lei do Saneamento quase 10 anos antes do prazo. Para isso, tem dedicado um olhar especial a quem mais precisa, com iniciativas como a tarifa social. O benefício, concedido pela Prefeitura da capital, traz a redução de 50% na conta de água. Quem tem direito? Famílias de baixa renda. Para ter acesso, é só ir a uma das lojas da Águas Cuiabá, levando o documento pessoal, comprovante de endereço atualizado e o CAD único. Dúvidas? 0800 646 6115. Águas Cuiabá, uma empresa do Grupo Iguá. CBN Sustentabilidade. Oferecimento Águas Cuiabá é Iguá. Sustentabilidade é a base do nosso ser. Quer falar com a gente? Mande mensagem de texto ou áudio no WhatsApp da CBN Cuiabá. 99803-5580. Inspirado em pessoas que vão além do óbvio, o Urbanit da Vanguard tem espaços criados para atender um estilo de vida dinâmico e autêntico. Localizado na região do Jardim das Américas, foi pensado para quem trabalha, estuda e busca novas experiências. São apartamentos de 52 a 89 metros quadrados, com até 3 quartos, sendo uma suíte. Venha conhecer o Urbanit, na Central de Decorados da Vanguard. Avenida Miguel Sutil, em frente ao Parque Mãe Bonifácia. Vanguard, repense sua forma de morar. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Vanguard, repense sua forma de morar. 6521937305. E Luck.bet, emoção é o nosso jogo. Horas e 40 minutos. Ganhamos acréscimos. 10 minutos de acréscimo, igual o jogo de ontem. É isso, Pedro Panotti? Deixa eu falar. Hoje tá parecendo o final de semestre, né? Bimestre. Cheio de nota, né? Todo mundo recebendo nota aí. Nota disso, nota daquilo. É o reflexo. Né? Reflexo do que aconteceu ontem dentro da Arena Pantanal. Presta atenção. Eu vou mandar um parabéns aqui duplo, rapidinho, aos aniversariantes do dia e vitoriosos na rodada de ontem. Primeiro, pro torcedor do Galo, Fred, meu primo, tá completando mais um ano de vida. Ontem o Atlético Mineiro ganhou do Red Bull Bragantino, freou o vice-líder. 2-1, lá no Nabi Abichedi. E o gremista da rodada, o Gauchinho, torcedor do Grêmio, tava na sintonia e sempre escuta também aqui a CBN, tá fazendo aniversário hoje também. Gauchinho completando mais um ano de vida, tá feliz porque o Grêmio de virada venceu o Flamengo por 3-2. Um abraço pra ele, tá lá no Residencial Cochipó.
essa Parabéns. hora Pelo aniversário preparando e pela virada. preparando espetinho pra mais tarde. Qualquer dia eu vou levar vocês lá pra comer um espetinho. Né, Pedro Lima? Presta atenção, Pedro Lima. Você hoje desabafou aí sobre torcida, sobre Cuiabá. Tem uma enxurrada de áudio aqui. Vou pedir um help pro Pedro Panoc. Os torcedores estão divididos. Alguns concordam em torcida mista, outros não, outros... Enfim, tem um monte. Vamos soltar naquele 1,5, todo mundo numa pancada? Vamos. E aí, antes da gente encerrar, tem muita gente. Elzio. Bom dia, amigo CBN, Elzio Carvalho, palmeirense desde criança, rindo até agora. Olha, eu queria dizer o seguinte, eu já sabia, eu só esqueci de ligar para vocês e avisar que o resultado era esse aí. Isso é para deixar essa turma aí do São Paulo aí em silêncio, porque eles acham que ganharam aquele jogo lá, passado a Copa do Brasil, eles vão ganhar sempre, e não é assim, né? Estão jogando com o Palmeiras. Tá bom, estamos aí na disputa. Outra coisa, referente ao jogo do Corinthians ontem e Cuiabá, aqui em Cuiabá, o Cuiabá passaram a mão no Cuiabá, passaram a mão. Primeiro, não existiu essa falta aí não, viu, seu Pedro? Não existiu essa falta aí não. E outra coisa, na cobrança lá, o zagueiro lá que cabeceou pra trás, lá para os dois, fez falta em cima do zagueiro do Cuiabá, pô. Né, o Gil, fez falta, ali foi falta. Ele forçou, segurou, e pra mim o ombro dele estava mais à frente. O juiz de ontem muito fraquinho. É Corinthians, né, meu? Aí é Corinthians, tem que ir, né? Você vê que quando não é Corinthians é Flamengo, né? Eles gostam de fazer isso aí. Mas fazer o quê, né? Um dia ainda vamos estar à frente deles. Estamos, né? É um ponto de diferença. Então. Ah, beleza. Elzio, palmeirense desde criança. Boa tarde, bom dia a todos. É por isso que eu não vou nem comentar. Você é palmeirense, Elzio. Você vai ser contra o Corinthians eternamente. E outra, a estreia do Brasileirão, o Hendrick fez um gol impedido no Cuiabá. Aí você não lembra, né? Tá bravo ele. Não é bravo. É lembrar, né? Não só ver ontem. Na estreia do Brasileirão teve um erro do VAR. Palmeiras e Cuiabá, lá no Allianz. Exatamente. Gol do Hendrick. Ridiculamente validado. Então ontem tinha o pé do cara lá, velho. Dando condição pro Gil. O que eu vou falar? Leandro. Não tava impedido. Bom dia, Camila. Bom dia, Pedro. Todo mundo aí. Eu moro no Mato Grosso já faz uns 30 anos, sou torcedor do Cuiabá, viu? Mas eu tenho um outro time além do Cuiabá. Quando eu vim assistir o time esse jogo desse meu time aqui na capital, moro no interior, comprei ingresso pra mim, pra minha esposa, pro meu filho adolescente e pra minha filha. Peguei um hotel, vim pra capital pra dar uma passeada e curtir o programa, né, com a minha família, hein? Mas eu acho assim que a política do Cuiabá tinha que mudar um pouquinho mais, né? O Cuiabá tá engatinhando agora na Série A, né? Eu acho que se eles revessem um pouquinho mais esse conceito aí que eles estão adotando aí, eu acho que daria muito mais público e muito mais renda pro Cuiabá, né? Tá aí. Thiago Brandão também passou e deixou o áudio dele por aqui. Interessantíssimo isso que vocês estão falando. É o ponto que a gente queria que vocês vissem naquela época do preço do jogo do Flamengo. É a mesma coisa. É isso que é o que vocês estão falando agora, que era pra ser visto naquela época. Agora sim vocês estão começando a ver o que a gente tava falando naquela época, né? Tá aí, comentando também sobre preços de ingresso para esse jogo de ontem e os ingressos que ainda estavam preços populares, mas abriu um setor a menos, né, para esse jogo de ontem. O Jonas Pardinho, ele mandou um áudio, depois ele completou com uma mensagem de texto. Dá para trazer também, Pedro Panoc? Bom dia, pessoal. Nem sei se vai passar o áudio, mas discordo do Pedro. Tá porque passando. Os ingressos destinados para o Cuiabá, para pessoas que vão torcer para o Cuiabá. Se a pessoa não vai torcer para o Cuiabá, não vai. Aí fala assim, é assim mesmo, né? É time grande, tem que... Não, tem que criar alguma coisa para evitar que essas pessoas vão até para não criar confusão. Uma coisa que deve ser uma coisa prazerosa e acaba tendo confusão, não dá para aceitar. O lugar dos torcedores do Cuiabá é só para as pessoas que vão torcer para o Cuiabá. E aí depois ele acrescentou aqui, ó, concordo com isso, Pedro Lima, que tenha um setor de torcida mista. Nisso aí eu acho que você tem razão. Lógico, mas aí que tá o ponto X. Aí que tá o ponto X. Torcida do Cuiabá, torcedor do Cuiabá. Aí são 30 mil lugares pra torcida do Cuiabá. Aonde que tem 30 mil torcedor do Cuiabá? Não tem, velho. Não tem 30 mil torcedor do Cuiabá. No máximo quer que fica na Série A, o cara quer que o Cuiabá fique na Série A. O cara torce pro Cuiabá porque tá na cidade, porque é daqui, porque mora aqui, porque é mato-grossense. Mas não tem 30 mil torcedores. Então vai o torcedor visitante. Ou vai o que é palmeirense que quer torcer contra o Corinthians. Então é nessa questão. O Cuiabá, que alguém falou que tá engateando ainda na Série A, tá engateando. Então precisa dividir melhores os setores. Não acho que na torcida do Cuiabá, na Sul, por exemplo, que é da raça lá, que é organizada, ali sim. Tem que coibir o máximo possível. Não pode entrar o torcedor do time adversário. Não pode. Mas ele não tem onde ir, irmão.
Ele não vai pagar R$1.000 para levar o filho e a esposa lá no norte superior, aonde tá a Gaviões, aonde é organizada. Eu mesmo sou flamenguista, eu vou no Maracanã, eu não vou na Rubro-Negra, eu não vou na Força Jovem, eu não vou na organizada, irmão, não vou. Não sou torcedor de organizada, eu vou aonde é misto. Ali, tranquilo, eu respeito quem tá do meu lado, certo? Ou eu vou no setor ali mais família, e é isso que o Cuiabá tem que fazer na arena, senão vai ficar a vida inteira um brigando com o outro, infiltrado, porque não tem, o Cuiabá não tem 30 mil torcedores para ir torcer pelo Cuiabá contra 5 mil do Corinthians. Não tem como. Vai, dos 30 mil, metade vai ser do adversário. Então ele quer ir no jogo. Cuiabá não tem time grande há muitos anos, agora que tá tendo Série A. Então o cara quer ir lá ver o jogo, custe o que custar. Se você abrir um setor misto, você vai coibir essa questão de proibição em outros setores. Muito bem. Bom dia, tô passando rapidinho só pra rir da Thaísa e da Nath do The Chapa. Obrigada, beijos de luz. Pra quem não entendeu, mensagem do Rogério Nascimento, porque a Thaísa nem veio sentar aqui hoje, hein, Rogério? Perdeu de 5-0 fora o baile. Fábio Pinheiro e José Benedito também mandaram áudios pra cá, Pedro Panocchi. Bom dia, galera do Jornal do CBN, Fábio Pinheiro flamenguista. Isso que o Pedro Lima tá falando que é o certo, Pedro. É exatamente isso aí. É criar torcida mista, porque Cuiabá, infelizmente, tem um problema na cabeça que não existe uma torcida apaixonada ainda, tá? É começo, Cuiabá tem 3 anos na Série A, então assim, vai demorar ainda a criar uma cultura da torcida, né? Torcer pro Cuiabá. Isso aí vai ser para as crianças que estão, né, acompanhando, vai criar amor pelo clube. Então tá certo, do seu ponto de vista. Cria a Oeste lá, tanto superior como inferior, mista, entendeu? E coloca a Norte lá em cima, né, como torcida patrocinada organizada. Porque aí, se caso a pessoa na área leste, por exemplo, estiver torcendo, vai chegar um segurança e falar, meu amigo, a mista é do outro lado, então na próxima aí, ou se você não se acalmar, infelizmente vai ter que retirar você. Então, do meu ponto de vista, tem que criar realmente a torcida mista, que realmente vai diminuir bastante a quantidade de pessoas aí espalhadas aí com camisa do Cuiabá e torcendo para outro time. Beleza? Bom dia. Boa. Tem mais um. Pedro Lima, te concordo, Zé Benedito que você tá falando aí. Futebol, torcedor é de cada um do seu lado. Não tem negócio de frio, torce pro Flamengo, não leva. Futebol é cada um do seu quadrado. Futebol é dinheiro, é guerra. Tá beleza? Não tem negócio de paz, não. É torcedor pra lá, outro pra cá. Te concordo com o que você tá falando aí. Não tem esse negócio, não. Cada um do seu quadrado, Pedro Lima. Não tem negócio de misturar, não. Já viu misturar feijão com arroz? Tá aí, seu José Benedito. Eu misturo arroz com feijão, seu José Benedito. Gosto muito do senhor, sou seu fã, mas parei no desconcordo. E eu misturo arroz com feijão todo dia. Mas assim, eu entendo o que ele quer dizer. Também acho, cara, não tem como você colocar a força jovem do Flamengo com a raça do Cuiabá no mesmo setor. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer o seguinte, a divisão ser mais coerente. Igual o outro amigo falou anteriormente, né? Coloca um setor misto pra família, gente. Né? Gaviões lá no canto dela, Lógico. Raça e Fúria no canto dela e algum setor ali que dá pra partilhar. E futebol não é guerra, não. Não é guerra. guerra. Olha o que a gente viu aí no Rio de Janeiro, lá na estação de trem, lá, metralhadora, os caras passando atirando, matando o torcedor antes do estádio. Isso aí não é futebol. Não. Isso aí é crime organizado. Isso aí é vagabundagem na rua, entendeu? Isso é bandido que tá ali disfarçado de torcedor. Mas é o que eu quis tentar explicar, talvez não consiga. Organizada do Corinthians, de um lado, organizada do Cuiabá do outro lado, setor do Cuiabá ali, ó, leste, oeste, misto. Ou ao contrário, porque você vai coibir essa questão de ter corintiano espalhado, ou palmeirense, ou flamenguista, ou qualquer outro torcedor, no estádio inteiro. Você não consegue controlar. Ali no setor misto, você reforça a segurança, policiamento que seja, né? Você reforça a fiscalização, porque a Arena Pantanal, a fiscalização em jogo do Cuiabá, ela não é tão boa, né? Um não entra com fone, mas ontem passou lá sinalizador, né? Passou sinalizador também. Passou sinalizador, mas fone de ouvido você não consegue entrar. Nem batom. Sinalizadores. Batom, no plural. Batom você não pode entrar, né? Então, assim, é essa questão que a gente tem que ver, melhorar mesmo a organização. E eu acho que igual o José Benedito, futebol é guerra, beleza, você vai ter um Cuiabá misto no Dutrinha, um lado é do Cuiabá, o outro lado é do misto, não vai ter problema, tá certinho, concordo, cada um do seu lado, mas hoje o Cuiabá na Série A é o menor time, é o que tem menos torcida em Série A, hoje, né, então quando você tem um time grande vindo aqui, é uma atração pra cidade,
O Cuiabá não vai colocar 30 mil só para torcer pelo Cuiabá. Ontem a renda foi uma das melhores, o público foi recorde de Série A. Não era porque era o Cuiabá, era porque era o Corinthians. E mas não tinha 90% de Corinthians. Tinha muita gente torcendo pro Cuiabá, de tanto que no final do jogo, quando o Corinthians fez gol, teve muita gente quieta. Virou um teatro. Só gaviões lá, comemorando, e mais ali uns dos 30 mil que estavam em outros lugares, metade poderiam estar um pouco felizes por dentro, comemorou o gol e tal. Mas tinha muita gente torcendo pro Cuiabá sim. Tinha muito verde e amarelo dentro da Arena Pantanal. E se o cara não pode ir com a camisa do adversário, ele não é obrigado a ir com a do Cuiabá. Oeste é a torcida do Cuiabá, mas eu posso ir de preto, posso ir de azul, posso ir de amarelo, verde, rosa, não tem problema. Então a questão é essa. Você conseguir dividir melhores os setores para não criar revolta. O torcedor é feito de paixão, irmão. Eu não vou pagar 150, eu vou lá no setor do Cuiabá e vou torcer pro Corinthians, faz de pirraça. Você vai conseguir doutrinar esses caras? Não vai. Né? O ser humano ele é assim. Então acho que organizando melhor, você pode coibir isso aos poucos. Agora, se você for fazer pirraça na venda de ingresso, for disponibilizar um setor ali para torcedor do Cuiabá, sabendo que o torcedor do Cuiabá não vai ali em cima da hora, você vai gerar um pouco de revolta. Muito bem, o Ângelo Fabrício está trazendo uma informação aqui. Esse é o segundo gol do Romero que vejo na Arena Pantanal. Em 2017, quando foi o último título, o Romero fez um gol em cima do Cruzeiro, a rodada de abertura do Brasileirão daquele ano. Cruzeiro e Corinthians, eu nem lembrava disso. Maio de 2015. É isso? Caramba. Nossa, é 2015 mesmo, Ângelo? Um ano isso, depois né? da Copa. Então, foi aqui, Cruzeiro e Corinthians com gol, aliás, de Romero. Romero ontem é um dos piores em campo, fez o gol da vitória. Fez o gol. O Brito, antes da gente finalizar e passar pelos resultados da rodada, ele deu uma alfinetada final, Pedro Panoc. Não quer saber de Cuiabá, não. Rapaz, o torcedor aí de Cuiabá é mistense. É Operário. Esses caras foram acostumados a torcer por esses times. Não adianta você achar que eles vão de hora para outra virar torcedor do Cuiabá, não. Tá aí, o Brito passou só pra causar a discórdia que já tá reinando aí nos comentários na arquibancada virtual. Pedro Lima, passar pela rodada? Eu dei um ótimo exemplo, né, de Flamengo e Vasco, né, que teve o jogo fim de semana, né, o setor de Vasco, setor de Flamengo, no misto, foi tudo de boa. Mais uma sugestão que chega aqui, na minha opinião, deveria ser criado um setor na Arena Pantanal só pra quem tem Mundial. Rogério Nascimento, eu estaria lá, inclusive, né, tranquilamente. Queira ele, Quer ele queira ou não. 10h53, você vai trazer os resultados da rodada. Pedro Panoc vai nos auxiliar. Nem sobrou tempo aqui pra eu falar dos 5 gols do São Paulo. Goleada. Aliás, 5 gols em cima do São Paulo. Que maravilha, né? Destaque da partida pro meu lateral Piquerez. Ganhou sim. Quem não ganhou nada foi o Flamengo. Respeita. Quem não ganhou nada foi o Flamengo. Palmeiras não ganhou nada ganhei. Esse ano aqui. Agora, quando você perde, você não considera, aí perde? Vou fazer igual o seu José Benedito. Quando você ganha, você contabiliza, né? Ano passado você ganhou, aí você contabilizou, aí valia. Campeonato importante, né? Não importa. Aí, pra mim, campeonato, Paulista, né? Se não fosse importante, você nem estaria disputando. Quem ganhou esse ano foi São Paulo, Copa do Brasil. Ele eliminou o Palmeiras de novo. Vambora, São Paulo passa que o ganhou resultado. o título esse ano. Aí deixou o Palmeiras ganhar. Vai, Palmeiras. Busca a vaguinha na Libertadores, ano que vem tem mais. Você tá atrás, busca também. Que tá mais difícil pra você nesse momento do que pra mim. Dorival não viu assim, não. Dorival não viu assim, não. Vai, Palmeiras, ganha aí de 5. Ei, Dorival. Dorival tá de férias já. Já cumpriu a meta do ano. Já fez mais do que devia. Não fica nervosa, Camila, calma. Ixi, eu tô calminha. Não tô achando. Palmeirinha tá mal, não ganhou nada. Ganhei não sim. ganhou Libertadores, não ganhou Copa do Brasil. Mas ganhei Supercopa e o Paulista. Quem? Meu em cima Deus, do seu Supercopa, Flamengo. até o Atlético Mineiro ganha Supercopa, gente. Em cima do seu Flamengo então, também. Então, até o Atlético Mineiro ganha Supercopa. Não tem valor, meu. Tem, pra mim tem. Não tem. Se E o você grande não perdedor da contabiliza, Supercopa é o quem? problema é seu. O grande perdedor da Supercopa é o Flamengo. Mas ganhou uma se também. Se não valorizasse tanto, nem disputava. Serve de nada. Falava assim, não quero Serve disputar, isso aí não É serve obrigação. de nada. O Flamengo nem ninguém quis. Ninguém é obrigado a nada na vida. É obrigado, foi ninguém obrigado. é obrigado a nada. Vamos ao resultado. O Flamengo contra o Você já me Atlético. irritou. O Flamengo contra o Atlético disputou porque foi vice. Eu nem queria que disputasse. É obrigação da CBF. Conversa fiada. Se você faltar, você vai ser punido. Conversar com o Marco Braz pra não jogar o Carioca.
Ah, não, Carioca não. Carioca eu gosto. Você gosta, né? Carioca eu gosto. É quando o Fluminense Mas é ganha, com o você acha Sub-23. pequeno, Não, mas é com o Sub-23 que o Flamengo joga o Carioca. Entendi. É igual o Atlético Paranaense no Paraná. É igual o Cuiabá na FMF. É igual o Cuiabá. Boa. É igual o Cuiabá aqui, meu. É Sub-23. Gente, se eu ganhar campeonato de bolita, eu tô comemorando. Sei. É isso. Vai. Vamos pro resultado e os jogos de hoje. Pedrinho, vai lá. Resultado. Jogo de hoje? Ah, meu, hoje tem. Hoje tem. Hoje tem Inter. Bragantino 1, Atlético 2. Atlético Paranaense 3, América 2. Rapaz. Fluminense 5, Goiás 3. Cruzeiro 3, Bahia 0. Palmeiras 5, São Paulo 0. Grêmio 3, Flamengo 2. Jogou bom esse aí. Nossa, o Flamengo, eu vou falar pra você, viu? Que time horrível. A consistência defensiva do Tite já foi por água abaixo, né? Tá começando, calma. Não, eu falei semana passada. Tite vai ter muito trabalho. Segunda-feira, né? Depois da vitória no Clássico. Vai ter muito trabalho ainda com o Flamengo. Tem que mudar jogador, tem que tirar uns chinelinhos aí, senão não vai. Cuiabá 0, Corinthians 1. Ai, meu Deus. Vasco e Inter hoje, Santos e Curitiba hoje também. Vasco entra em campo às 18 horas contra o Internacional em São Januário. E o Santos recebe o Curitiba com a chance aí de vencer, né? Pra tentar um fôlego ali. Não sai, né, do Z4. Quem? O Santos? Santos. Pode sair. Se vencer o Botafogo, sai bem. Sai bem. Exato. Passa o Goiás. Sai bem. Passa um. Mas sai bem. 33 já tá saindo bem. Mas ninguém alcança o Bahia, né? No máximo sai ali da só zona. sai. Se o Vasco ganhar, o Santos ganhar, o Santos ainda continua no Z4, dependendo. Depende do. Não depende. Ó, 10h57, o meu amigo, quem é meu amigo? Leandro falou bem assim, Camila, você tá coberta de razão. Mentira, ele não falou nada disso, eu tô inventando. Mas ele falou assim, ó, tem faixa e tem troféu, tá valendo. Vou fazer um troféu até aqui na CBN. Solta o áudio aí do... Quem não, que é para, mesmo? O Flamengo... Rogério... Não, peraí, eu vou dar uma opinião. Ele falou Flamengo, assim, ó... decepção, e Palmeiras, decepção. Tudo normal no Ele ano falou assim, ó, Pedro Panoc. Brito. É esse 23 segundos. Ele só falou assim, ó. Toca aí, tema de fundo pra encerrar com a discussão da Camila e do Pedro Lima. Discussão saudável. Não, os dois decepcionados em 2023. Para, Não, Palmeiras. Não, peraí. Ganhou Supercopa, ganhou Paulista, tá bom? Não, né? Não tá bom. Eu vou fazer Tá uma ruim. correção. São dois decepcionados em 2023, porém, o Pedro Lima, além de decepcionado, tá recalcado, tá? Recalcado. Porque se tivesse ganhado a Supercopa, tava comemorando Tava nem sim. aí. Vambora, Tava nem que aí. você já me estressou hoje. Ainda foi roubado, E outra ganhou a coisa, Supercopa roubada aí do Palmeiras. Menospreza o Carioca quando o Fluminense ganha. Aí só vale quando o Flamengo ganha. O Flamengo é o maior campeão larga, do mano. Carioca, com Sub-23, eu nem comemoro. Vamos embora. Vambora, Só que nós comemoro- extrapolamos todos os limites. Gente, obrigada pela companhia. Amei Valeu. os áudios de vocês. Amanhã vocês mandam áudio no máximo 1 minuto pra dar tempo de eu soltar todo mundo por aqui. Se eu fiquei devendo alguém, amanhã vocês mandam de novo que a gente solta por aqui. Beijo, Isso é bom. Até amanhã. Jornal da CBN Cuiabá. De volta amanhã, a partir das 8 da manhã. Apresentação: Pedro Panoc e Camila Ribeiro. Oferecimento Vanguard. Repense sua forma de morar. 6521937305 e Luck.bet. Emoção é o nosso jogo.